E aí, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, eu queria conversar com você, queria um pouco da sua atenção, ou muito da sua atenção, já desde já agradecendo pela consideração, para falar com vocês a respeito de algumas coisas que eu estava pensando. Tenho pensado bastante agora pela manhã, nesse dia de sábado. E estou pensando para esse vídeo em dois temas, e talvez eu use os dois temas e coloque em grupos diferentes, porque tem tudo a ver com dois grupos diferentes de vídeo que eu estou produzindo. Um seria penso, logo existo. E quando eu penso que penso, esse seria um dos temas que eu colocaria para essa reflexão que eu quero fazer com você. E o outro tema seria a sabedoria está na multidão dos conselhos, tomando essa referência do livro da sabedoria, livro de Provérbios, que está na Bíblia, que é um livro escrito por sábios, né? E, e entregues a nós, disponibilizados a nós, para podermos viver uma vida melhor. Essa expressão, penso, logo existo, foi uma frase forjada por Descartes, e ela está no seu livro chamado O Discurso, ou O Discurso do Método. E ele escreveu em 1637 esse livro, essa obra, e foi uma obra que revolucionou a ciência. Foi uma obra que teve uma importância muito grande, porque ele desenvolveu ali uma forma metodológica, um método de pesquisa e de investigação científica, um passo a passo para que se pudesse questionar, trazer como uma hipótese uma determinada situação, se pode ser um fato ou não, se pode ser verídica ou não, e como fazer para testar aquilo, tanto para levantar hipóteses quanto para fazer testes de confirmação ou não dessa hipótese levantada. Com tudo a ver de no bojo dessa obra dele, ele fazer essa afirmação, que então ficou muito conhecida como penso, logo existo. Por que ele falou isso? Justamente nesse contexto em que ele falava de que tudo precisa ser questionado, tudo precisa ser investigado, tudo precisa ser objeto de prova, e pode ser que depois você ainda precisa fazer novas e sucessivas provas em busca realmente da confirmação da veracidade daquela hipótese que você levantou, daquela aparente verdade, daquele aparente fato que você levantou, que você constatou. E o interessante é que o mesmo Descartes, esse mesmo que coloca o pensamento como sendo a prova irrefutável de que eu existo, e ele, então para ele essa é a única prova irrefutável que existe, o único fato, a única verdade irrefutável é essa de que eu existo porque penso. E ele era de fato um pensador, um matemático, um filósofo extraordinário, com resultados extraordinários para a gente, para a humanidade. Mas 4 anos antes, quando ele tinha 37 anos de idade, em 1633, narra-se, a história registra, que ele tinha uma outra obra então que ele estava a publicar, que era O Mundo ou o Tratado da Luz, e em que ele então traria também ideias aí revolucionárias sobre a mecânica do sistema solar. Só que naquele mesmo ano, o Galileu Galilei foi morto, foi assassinado pela Santa Inquisição, justamente por ter afirmado que a Terra girava em torno do Sol. Isso seria de acordo com a igreja na época, de acordo com aqueles chamados inquisitores, ele teria praticado uma heresia, porque supostamente a afirmação dele violaria a Bíblia, o que não tem base nenhuma. E ao invés de confrontarem os argumentos, como também seres pensantes, o que a igreja preferiu fazer, ou confirmar os argumentos, testá-los, né, admitir que fossem testados, não, simplesmente preferiu matar para impedir que aquele pensamento fundamentado de Galileu Galileu, tanto que depois veio a se confirmar, para que ele então fosse morto em razão daquela afirmação supostamente herética. Isso gerou medo então nesse grande pensador, estudioso, filósofo, físico, Descartes,
a ponto de ele, então, recuar e não publicar sua obra. Essa obra somente veio a ser publicada depois que ele morreu, segundo a história nos registra. E olha que coisa, esse é o que eu quero chamar a atenção para você, porque nós estamos vivendo nos nossos dias esse mesmo perigo, que nunca deixou de existir, mas agora parece que está bastante fomentado, e eu quero falar sobre isso com vocês, fazer algum alerta para vocês. Então, Descartes ele teve esse medo. Medo de quê? Medo, no caso dele, de morrer mesmo, porque de fato estavam matando, a igreja estava matando quem pensava diferente dela. Quem trazia argumentos ainda que fundamentados, hipóteses ainda fundamentadas diferente daquilo que ela entendia e interpretava a Bíblia, da leitura que ela fazia da Bíblia, em muitas questões, em muitos pontos, sim, equivocado. Isso nós vemos hoje, o que acontece. Então, se eu penso, logo existe, o pensamento, ele pressupõe o confronto de ideias. Como ele trabalha nesse discurso, para eu pensar, eu preciso o quê? Eu trabalho com hipóteses. Isso aqui é um fato, tá? É um fato. Por que eu digo que é um fato? Como é que eu desenvolvo um raciocínio em cima disso? Tá, quais são os fatos que se contrapõem a isso e quais são os argumentos que se contrapõem a isso? Como é que eu posso testar para comprovar se isso é mesmo ou se não é? Isso é pensamento. Então, para pensar, é necessário que haja confronto de ideias. Eu preciso ouvir o outro lado. Eu preciso ouvir os fundamentos do outro lado e até as provas produzidas pelo outro lado, para que eu possa confrontar ideias. É nesse exercício de confronto de ideias é que o pensamento acontece. E quando então eu não me permito isso, eu deixo de viver. Porque eu deixo realmente de fazer o que eu nasci para ser, para pensar. Claro, sob uma certa ótica quando eu digo que nasci para ser isso, para pensar. E os nossos inimigos, então, isso é muito importante, eles não querem que a gente pense. Sejam inimigos, entre aspas, políticos, opositores, né? Os opositores políticos, as pessoas que estão do outro lado. Sejam os inimigos profissionais seu, da carreira que você está seguindo. Os inimigos que estão concorrendo com você em concursos públicos não querem que você pense. E também os nossos inimigos, para aqueles que acreditam, espirituais, nosso inimigo espiritual, a Bíblia diz que eles existem, não querem que a gente pense. Existem então todos esses nossos inimigos, cada um na sua medida, usam de estratégias para o quê? Para nos impedirem de pensar. Porque se nós não pensarmos, eles além de anularem a nossa existência, eles ainda acabam nos usando para os fins deles. E nós acabamos nos tornando, se não nos apercebermos disso, instrumentos para a concretização dos objetivos dos nossos inimigos. E aí que um alerta importante que eu queria fazer, só vou mencionar aqui, mas eu vou fazer um vídeo só sobre isso, a respeito de uma obra que eu estudei e fiz uma resenha sobre um determinado capítulo de um livro, numa pós-graduação que eu estou fazendo, uma especialização de Direito Civil Contemporâneo. E ali há um alerta que é feito naquela obra, e eu vou trabalhar isso, mas aqui falando em linhas gerais apenas, de um fenômeno que está acontecendo com esse mundo da robótica, esse mundo da inteligência artificial, em que os dados hoje, a nossa vida hoje está no computador, a nossa vida hoje está no celular, ela está na nuvem. E esses dados todos são processados, essa imagem minha é processada, o conteúdo aqui é processado. Se você dá um like, se você dá um dislike, se você compartilha, se você não compartilha, se você se inscreve, se você tira a sua inscrição a partir desse vídeo que você está vendo, tudo isso e muito mais é lido a partir por algoritmos de computador, por regras, por linhas de programador que diz se acontecer isso, faça aquilo, se isso aqui, aquilo outro. E esse mundo de informações em linguagem técnica fazem, então, geram essa chamada inteligência artificial, em que um computador vai fazer toda essa análise e ele vai pegar esse vídeo, apenas a título de exemplo, e ele vai dizer se ele compartilha ou não compartilha esse vídeo. Aliás, se ele divulga ou não divulga esse vídeo. Em que medida ele vai divulgar esse vídeo. Para que perfil de pessoa, isso é mais importante, ele vai compartilhar esse vídeo.
Então, nós temos a tendência a partir disso, naturalmente, de quê? De nos polarizarmos e mantivermos polarizados. Porque você que disse que gostou desse vídeo, desse tipo de conteúdo, você dá o seu like, você se inscreve, etc. O computador, essa grande mega inteligência artificial, ela vai fazer o quê? Ele vai então identificar que você gosta de ouvir esse tipo de coisa. Em gostando de ouvir esse tipo de coisa, essa informação ficou. Quando sai um vídeo parecido com esse, meu ou de outra pessoa, com conteúdo aparentemente igual, o que ele vai fazer? Ele vai trazer aquele vídeo para você também. E vai sugerir que você veja, e você fomenta o seu posicionamento que já estava sendo embasado nesse vídeo. Aí vem um outro também na mesma linha, seja meu, ele vem e sugere para você, ali no YouTube, ali no Facebook, ali numa pesquisa no Google, ele vem te trazendo coisas mais ou menos voltadas para aquilo que você quer, em pop-ups, em telas que se abrem de repente no seu computador e diz, nossa, eu penso exatamente igual essa pessoa, que coincidência. Não, não é coincidência. Isso é inteligência artificial dando para você exatamente aquilo que você quer assistir, aquilo que você quer ouvir. Isso me lembra, inclusive, aqui, uma advertência que Timóteo faz, aliás, Paulo faz a Timóteo, que era um discípulo seu, um dos seus principais discípulos. Isso aqui se aplica para a igreja, ele está falando para a igreja, não estou mas se aplica também, nós podemos usar isso, porque está acontecendo, de um modo geral, na gente, na sociedade. O que ele diz aqui? Ele diz no capítulo 4 da segunda carta dele a Timóteo, no capítulo 4, versículo 3, ele diz: portanto, chegará o tempo, e ele tinha falado no 2, olha, insiste, prega. Por quê? Porque vai chegar o tempo em que as pessoas não suportarão o santo ensino. Está falando aqui da Bíblia, está falando aqui do Evangelho, né? Mas se aplica também a qualquer tipo de verdade. Ao contrário, sentirão coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si, de acordo com as suas próprias vontades. E é isso que está fazendo. O computador ele está reunindo para a gente, para mim, mestres para mim, de acordo com a minha vontade. As pessoas que vêm me instruir, elas naturalmente já são filtradas a partir disso. E diz, tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Então, por que mito? Nesse sentido, que não necessariamente aquilo não foi confrontado, aquilo não foi objeto de prova, aquilo eu não confrontei com o outro lado, com quem pensa diferente. Então, isso acaba virando um mito. Há uma grande chance disso virar um mito, aquilo que eu acredito que é, mas que talvez não seja. Então, e aí, quando, além disso, nós nos deparamos também nessa obra, ele diz que existe, então, existem robôs que, seja maliciosamente ou não, eles trabalham também com perfis falsos para dar likes, para dar dislikes, para compartilhar conteúdos e confundir você e me confundir. E eu vou trazer dados interessantes nesse outro vídeo sobre isso, mas eu não vou me alongar. Mas fato é, isso existe. Por que eu estou dizendo isso para você? Para você ficar atento com aquilo que você ouve. Não queira ouvir apenas aquilo que você gosta. Não dê likes apenas. Aliás, like tudo bem, mas não se inscreva apenas em canais que você gosta. Apenas, aliás, em canais que você concorda. Dá também, se inscreve em canais de pessoas que pensam diferente de você sobre um determinado assunto. Agora, claro que pensam diferente, mas que fundamentam, que desenvolvam um raciocínio. Você não concorda comigo com algumas coisas que eu sustento nos meus canais, não me bloqueia. Não deixa de se inscrever ou não tira a sua inscrição. Porque eu vou procurar expor o meu pensamento de forma articulada, de forma fundamentada. E ainda que você não concorde, pode ser útil para você, até para reforçar o seu entendimento, ou para você mudar de ideia, ou ao invés de mudar de ideia, para você de repente o quê? Somar um pensamento e outro e chegar a uma conclusão diferente daquelas que você tem ouvido. Mas pense, é uma característica nossa como ser humano, viva, não abra mão disso. Por isso eu gravei também um vídeo, agora há pouco coloquei aí no Instagram e vou colocar também no YouTube, cantando, tentando cantar e tocar, mas é só para a ideia, que é o quê? Aquela música do Raul Seixas que diz, e coloquei no grupo meu de Cantando a Vida e a Morte, que é outra sequência de vídeos que eu comecei também a fazer, a música que o Raul Seixas cantando, dizendo, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante.
Que essa pessoa pensa de um jeito, de repente muda, muda sim, e muda e volta para aquilo que tinha pensado antes. Eu posso ser taxado de metamorfose ambulante, ele diz, ótimo, que seja, porque eu prefiro ser taxado como uma metamorfose ambulante, ser visto como uma metamorfose ambulante, do que como aquela pessoa que sempre pensa igual, que nunca muda de pensamento. E se eu me isolar e só me cercar de pessoas que pensam igual a mim, igual, da mesma forma que eu, e não me permitir ouvir pessoas que pensam diferente, e ouvir os fundamentos dela e confrontar honestamente com os meus e respeitosamente com os meus, ainda que veementemente sustente os meus, eu vou virar esse outro extremo de alguém que pensa sempre igual e nunca muda de pensamento. Então, na verdade, é uma pessoa que não pensa. E se não pensa sobre esse aspecto do que disse Descartes, não existe. E não existe para si, não existe para os seus, porque não traz utilidade nenhuma para o meio em que se encontra, porque só fica repetindo e papagaiando as mesmas coisas que todo mundo do mesmo grupo, e ainda vai servir como um instrumento para as pessoas que querem usá-lo. Como nesse material que eu vou ler lá, eu falo a respeito de alguns perigos sobre isso, nessa resenha que eu fiz, depois vou fazer. E outros textos importantes aqui na Bíblia sobre isso. Eu vou ler só 3 versículos aqui no livro de Provérbios, que é o livro da sabedoria. Não tem a ver com religião aqui. Tem nada a ver com religião, tem nada a ver com cristianismo, tem nada a ver com igreja protestante, igreja católica, com nada. Só que é a sabedoria, o livro de Provérbios, que é o livro da sabedoria, dizendo, e a sabedoria popular também tem várias frases parecidas com essa. Primeiro aqui, Provérbios, capítulo 11, versículo 14, diz, não havendo sábia direção, porque existe direção que não é sábia, toda a nação é arruinada. E o que é uma direção sábia? É essa direção que, como ele diz aqui, o que pode, entretanto, o que pode restaurar é o conselho de muitos, muitos sábios. A outra versão diz que a sabedoria está na multidão dos conselhos. É quando há muitos conselhos, é que você pode chegar a partir do pensamento, do confronto de ideias, cada uma fundamentada e não baseada apenas no achismo. É desse confronto é que eu vou poder pensar e, em pensando, chegar a alguma conclusão e tomar uma decisão e ter uma direção. Então, essa direção sábia, que é essa baseada na multidão de conselhos, mas não a multidão de conselhos polarizada, onde eu só ouço quem pensa igual a mim e eu rejeito quem pensa diferente. Eu desinscrevo e não me inscrevo em canal de quem pensa diferente. Eu bloqueio no Instagram, no Facebook, quem pensa diferente, quem argumenta diferente. Uma coisa é a pessoa só achismo, que não fundamenta, tudo bem. Agora, se a pessoa está fundamentando, escute os fundamentos dela, por que ela pensa daquele jeito. Isso vai enriquecer você, mesmo que você for manter a sua opinião, e até para te obrigar a pensar e a reforçar e a fundamentar a sua opinião, o seu entendimento sobre aquele determinado assunto. Mas a sabedoria exige isso, e a nossa nação precisa disso. Ele diz, não havendo sábia direção, toda a nação é arruinada. A nossa nação precisa disso, o Brasil precisa disso, a nossa política precisa de pessoas que pensem, mas que pensem de verdade, não que fiquem repetindo e papagaiando coisas que só ouve daquele extremo que ele fica ouvindo repetidamente e repetindo também da mesma forma. Outro, Provérbios 13, versículo 10, a sabedoria diz aqui, quem zomba, aliás, 13, 10, a arrogância só produz contendas, mas a sabedoria está com aqueles que buscam conselho. E arrogância, gente, não tem a ver necessariamente com tom de voz. Vocês veem que eu tenho um tom naturalmente firme, porque eu sou um pregador da palavra há muito tempo, da Bíblia. Eu fui advogado do Tribunal do Júri por 5 anos. Eu fiz em torno de 100 defesas, possivelmente mais, sustentações em plenário do Tribunal do Júri. É a minha constituição, faz parte da minha personalidade, característica minha, essa maneira de ser. E quando eu compro uma ideia, eu efusivamente e vivamente sustentar aquilo que eu entendo. Arrogância não tem a ver com falar de maneira efusiva ou falar de maneira tímida, não. E nem ser mais inteligente ou menos inteligente, nem mais ou menos comprometido com a ideia, é só personalidade, é característica da pessoa. A arrogância aqui, fala de orgulho, fala de alguém que não se dispõe a sair da caixinha e a pensar fora da caixinha, de alguém que não se dispõe a
ouvir os argumentos das partes contrárias, ouvir os fundamentos e as provas eventualmente apresentadas, os argumentos apresentados por aqueles que pensam diferente. Esse é que é o arrogante, esse é que é o orgulhoso, e é esse que produz contenda. A contenda gerada é por esse, que simplesmente não se permite ao diálogo, não se permite ao confronto de ideias. E diálogo é confronto de ideias. Mas para confrontar a ideia, eu me permito ouvir. Eu me permito ouvir os fundamentos da outra parte. Mas a sabedoria está com aqueles que buscam conselhos. Buscar conselho não significa andar pela cabeça dos outros. Buscar conselhos é o que você pensa sobre isso e por que você pensa assim. E eu registro aquilo, eu vejo com outra pessoa. E você, o que você pensa sobre isso e por que você pensa assim? Isso é buscar conselho. Buscar conselho não é ser piolho e andar só pela cabeça, de acordo com a cabeça dos outros. Não. É ouvir conselhos, ouvir opiniões fundamentadas e não apenas achismos, confrontar essas ideias e e os seus respectivos fundamentos, e a partir do exercício do pensamento, eu formar a minha opinião. E mesmo assim, não uma opinião estanque, mas uma opinião que sim, a respeito da qual eu posso mudar amanhã e para a qual eu posso voltar depois de amanhã, mesmo chamado e taxado de metamorfose ambulante. Ainda assim, melhor do que alguém que não pensa. Porque se eu for uma metamorfose mais baseada em pensamento, eu penso. É melhor do que não pensar. E por último aqui, Provérbios 29, algo muito também interessante que eu gosto muito, 29, versículo 1, ele diz: aquele que muitas vezes, quem repreendido endurece a cerviz, né? Quem retesa a nuca diante de repreensões, a pessoa que vai ficando assim, ela ouve o que ela não gosta, ela ouve aquilo que ela não concorda, ela endurece a testa, ela faz essas rugas aqui na testa. Né? Essa pessoa que sempre faz isso, ou seja, não gostei, tá, mas argumenta, por que você não gostou? Ouça, abra o coração para o que a pessoa tem para te dizer. Momentaneamente, guarda aquilo que você tem, o seu posicionamento, abra sua mente, escuta os argumentos, não endureça a serviço para aquilo que estão dizendo, veja os fundamentos, porque se você reiteradamente endurece a serviço ao ouvir, mas não se permite ouvir, você vai ser quebrantado, uma versão diz destruído de repente, sem que haja cura. Isso acontece no nível da nação, isso acontece no nível individual, no nível profissional. Nós precisamos aprender a dialogar, precisamos aprender a conversar, precisamos aprender a confrontar ideias, precisamos aprender a pensar. E aí fica então essa minha sugestão para você: permita-se ouvir o outro lado. Inscreva-se em canais do YouTube, siga pessoas no Instagram ou no Facebook que pensem diferente de você sobre determinados temas que para você são importantes. Desde que essas pessoas sejam pessoas que o façam de forma fundamentada, pensam para dizer aquilo, ainda que possam pensar e chegar a conclusões diferentes da sua, porque nós somos seres humanos diferentes. E vamos evoluindo e pensando e vivendo e evoluindo nas nossas ideias. Então, esse é o meu desafio para você. Pense e exista de verdade e não apenas vegete, tá bom? E não apenas seja instrumento das pessoas, de manipulação das pessoas que efetivamente estão pensando, e às vezes estão nos usando e nós não estamos percebendo. Obrigado pela sua atenção. E não me bloqueia e não deixa de se inscrever aí.